Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos voltando aqui a esta série de estudos que estamos dando, visando suprir a falta do nosso encontro às quartas-feiras, onde estamos estudando sobre a alegria da igreja, Cristo como alegria da igreja. A alegria é o tema principal da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e nessa carta Paulo trabalha já preso em uma das suas prisões, e dali ele fala sobre a alegria que ele sentia apesar de tudo que ele estava vivendo. E nós vamos dar continuidade a essa série de estudos, e hoje o nosso tema é exortação ao amor fraternal, que é algo que Paulo faz, é algo que Paulo vai mostrar com muita autoridade, diga-se de passagem, e é isso que nós vamos ver agora. Então, que Deus possa realmente falar aos nossos corações. Mas antes, vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. A carta do apóstolo Paulo, como nós já falamos, foi uma carta escrita da prisão. Ele já estava sofrendo, provavelmente sofrendo açoites, que era uma coisa muito comum naquela época, e agora ele vai falar um pouco mais, ele vai começar a caminhar para o ápice da carta, se é que nós podemos dizer assim, mas e vamos aprender muito com o apóstolo Paulo. Ele vai exortar aqueles irmãos a viverem realmente aquele amor que eles já demonstravam por ele, mas viverem entre si. Mas antes, vamos orar. Grandioso Deus, Pai Celeste, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos tens dado. Obrigado, ó Pai, porque és um Deus tremendo, majestoso, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos guarda, um Deus que nos orienta e um Deus que está sempre conosco. Continue, ó Pai, nos conduzindo conforme o teu querer e que possamos, ó Deus, compreender mais e mais da tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 2, então, de Filipenses está terminando de erguer, digamos assim, o grande adorno que cobre essa epístola paulina. E ele inicia exortando os irmãos de Filipos a manterem o amor fraternal que tinham. Não se sabe se foi por obediência a este pedido, mas esta igreja foi uma igreja que até no primeiro século ainda podemos ouvir falar muito bem dela. Policarpo, por exemplo, escreve uma carta fazendo grandes elogios a esta igreja. E nós temos no estudo de hoje como, digamos assim, verdade central, a importância do amor fraternal para o desenvolvimento da igreja. Então nós vamos tentar ver isso, que é algo fundamental realmente para o crescimento, para o desenvolvimento da igreja, para que nós possamos assim crescer cada vez mais no conhecimento da palavra e naquilo que a palavra de Deus tem para nós e aquilo que nós realmente podemos extrair da palavra. Podemos colocar como texto áureo o versículo de número 4, que diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, quando Paulo fala dessa forma, ele está nos incentivando a olharmos mais para outras pessoas e não apenas para aquilo que nós realmente achamos. Nós vamos tentar dividir o nosso estudo em 3 partes. Primeiro vamos falar sobre as bases do amor fraternal, depois vamos falar sobre os aspectos desse amor e aquilo que vem antes desse amor, o que realmente nós podemos aprender deste amor como algo fantástico, algo sublime. Então vamos começar vendo quais são as bases desse amor fraternal. Bom, nós não vamos aprofundar nesses assuntos, pois são alvos de outras lições, de lições separadas. Mas vale ressaltar o que Paulo mostra como base no amor aqui nesse texto em específico. E a primeira coisa que ele fala é que a base do amor fraternal está na unanimidade da igreja. Bom, ele parece ser repetitivo porque ele falou isso já, mas isso mostra que a vida cristã precisa ser vivida de uma maneira padronizada, constante, observando que estudamos na lição de número 5, o que gera em nós unanimidade e amor fraternal.
Então, quando Paulo fala, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há algum entreável afeto e etc., ele está mostrando, ele está tentando apontar exatamente para essa unanimidade. Falamos na lição 5 que a unanimidade não significa pensar igual, tal, mas é uma luta, é constante, é lutarmos juntos, é estarmos caminhando juntos. Então, a primeira coisa do amor fraternal é esta unanimidade. Temos um mesmo Senhor, temos um mesmo Cristo, temos a mesma salvação, temos o mesmo Espírito habitando dentro de nós, então temos que viver desta forma. A segunda coisa que Paulo nos apresenta é a base do nosso amor fraternal, é o exemplo que vem de Cristo. E aqui nós podemos dizer que é o ponto principal do amor. Nós vamos nos aprofundar mais no próximo parágrafo desta carta, mas por enquanto o que vale falar é que se olhássemos mais para Cristo, se observássemos mais a Jesus, nós aprenderíamos mais. Nós teríamos mais amor pelos nossos irmãos, teríamos mais amor uns para com os outros. Quantas pessoas saem de nossas igrejas dizendo, para ser crente como fulano, prefiro não ser. Tal afirmativa demonstra que estas pessoas nunca olharam para Jesus, ou estão dentro de uma igreja que não olha para Jesus. Na realidade, talvez as duas coisas. Porque se eu sou um cristão e estou numa igreja desse tipo, veja bem, quando eu falo uma igreja desse tipo, onde eu estou vendo o defeito dos dia a dia das pessoas, eu não me refiro a uma igreja, por exemplo, que está pregando heresias. Eu não me refiro a uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho. Se você está numa igreja que prega o verdadeiro evangelho e você tem ali pessoas com dificuldades de relacionamento, creio que você deve lutar. Se você entendeu o evangelho, você deve lutar. Agora, se você está numa igreja onde nem sequer o verdadeiro evangelho é pregado, aí é diferente. E quando nós falamos verdadeiro evangelho, é aquele evangelho que aponta para a cruz, que aponta para Cristo, que não fala só de amor, que não fala só de ira, que não é um evangelho, não é incompleto, nem é capenga. Então Paulo fala que nós não devemos fazer nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E aí ele vai falar isso mais adiante, o que significa essa humildade e que é isso que nós devemos seguir. Então é baseado no exemplo de Cristo. Terceira coisa que eu aprendo, que as bases de um amor fraternal é baseado no altruísmo individual. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nosso versículo áureo. Nesse versículo que nós temos o ponto final, o ponto principal, Paulo demonstra a base, ou seja, a sensibilidade de cada um. Hoje queremos que a igreja mude, mas não falamos nada das nossas próprias mudanças. Atentamos somente para os outros, atentamos para aquilo que é nosso. Atentamos para a nossa forma de agir, atentamos para a nossa cultura pessoal, atentamos para o nosso modo de falar, de pensar. Então são líderes que acham que somente o que pensam está correto. São crentes que querem impor as suas posições. São jovens que acreditam que certos padrões são ultrapassados, são caretas ou coisa parecida, sem fazer uma análise bíblica do fato. São adultos que afirmam que não há nada que preste nessa juventude, mas nunca analisam à luz das Escrituras, apenas de tradições, apenas de pensamentos humanos, apenas dos seus gostos pessoais. Na área da música isso é muito interessante. Às vezes algumas pessoas me perguntam sobre determinados estilos de música. Eu creio que existe um ou outro estilo que realmente são perigosos, por causa do que propõem. Normalmente propõem uma sensualidade ou coisa parecida. Mas muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado porque colocamos o nosso gosto como se fosse uma questão espiritual. Existem letras belíssimas em músicas que eu não gosto, em ritmos que eu não gosto, mas eu reconheço que é uma letra belíssima, é uma letra teologicamente completa, bíblica. Agora, quando eu começo a colocar os meus gostos acima de todas as coisas, aí eu estou com um problema seríssimo. Então tudo isso demonstra que cada um só atenta para o que é seu. Paulo está me desafiando, está nos desafiando a não pensarmos somente naquilo que é nosso, a não pensarmos somente naquilo que nós queremos. Então, não atente cada um para o que é seu. Então, as bases do amor fraternal envolve altruísmo, envolve buscar realmente aquilo que Cristo estabeleceu para nós, buscarmos realmente aquilo que Cristo quer de nós. Então,
As bases do amor fraternal começam com a unanimidade, passa por vermos o exemplo de Cristo e se completa quando eu não olho para mim mesmo, quando eu tenho um altruísmo verdadeiro, sincero. Então vamos passar agora a ver a segunda parte do nosso estudo, que é os aspectos do amor fraternal. Nós vamos olhar aqui com muito carinho o que Paulo está nos ensinando nesta parte, mas vamos olhar de uma forma rápida, porque veremos isso em outros estudos, em outras passagens. Aqui agora nós vamos sair um pouco do contexto, ou vamos sair um pouco da carta, digamos assim, para ver o que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, diz sobre este assunto. Então, quando nós falamos no amor fraternal, a Bíblia nos ensina, primeiramente, que ele precisa arder em nosso coração. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 22, ele vai nos dizer o seguinte: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, quando Pedro fala dessa forma, ele está nos desafiando a viver este amor de forma ardente. Se sentimos prazer em estar ao lado de um irmão que precisa, na igreja junto com outros irmãos cantando, louvando, é sinal que podemos ter esse sentimento. Agora, quando isso não está acontecendo, pode ser que alguma coisa esteja errada. Quando isso não ocorre, pode ser que alguma coisa esteja faltando. Falta alguma coisa. Então, Paulo nos desafia a termos um amor ardente. Pedro agora está também nos desafiando a manter este amor ardente em nosso coração. A segunda coisa que eu aprendo sobre os aspectos do amor fraternal é que ele é sincero. Pedro falou isso no texto que nós lemos e Paulo vai falar isso também em Romanos, capítulo 12, verso de número 9, quando ele nos desafia: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegado, o amor seja não fingido. Sinceridade. Ah, pastor, mas tem aquela pessoa que a gente não gosta muito, como é que nós fazemos? Ore, busque, se aproxime, estenda a mão, aprenda a amar gradativamente. Quando nós falamos dessa forma, não é para você se afastar daquelas pessoas que você tem dificuldade de se relacionar. Não, muito pelo contrário. É para você se aproximar e orar por ela. Buscar a amizade dela, buscar que ela ganhe, que ela confie em você. E assim vai. Conquiste, ame, ore. A terceira coisa que nós aprendemos, que o amor fraternal, ele serve aos irmãos. Gálatas capítulo 5, versos 13 a 14, Paulo vai dizer o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo está nos desafiando a servir o irmão, a servir outros. Paulo afirma em Gálatas 5,14 que toda palavra se resume em amar o próximo como a si mesmo. Mas só que no versículo 13 ele mostra que este amor caracteriza-se pelo serviço ao próximo. Hoje não temos uma preocupação em auxiliar e estar ao lado dos nossos irmãos. E os poucos que se interessam acabam ficando até sobrecarregados. Precisamos dividir a carga nesse sentido, para que possamos realmente fortalecer a igreja de Cristo. Quantas vezes temos um vizinho passando algum tipo de dificuldade e ao invés de nós mesmos estendermos a nossa mão, irmos até a sua casa, nós ligamos para o pastor, nós ligamos para o assistente social da igreja, a pessoa responsável pela ação social, quando nós poderíamos ir lá, quando nós poderíamos estender a mão. Não estou falando apenas das coisas materiais, não é isso que eu estou dizendo. É óbvio que se você também não tem condições, deve acionar a igreja, deve suplicar a ajuda da igreja, mas quando nós realmente temos interesse de amar ao próximo, interesse de servir, nós vamos até eles, nós estendemos a nossa mão até ele. A quarta coisa que nós aprendemos sobre os aspectos do amor fraternal é que ele cresce com o conhecimento de Deus. Quanto mais você vai se desenvolvendo, crescendo e conhecendo, mais esse amor cresce. Então já estudamos um pouco disso em outras lições, mas nunca é demais relembrar o fato. À medida que nos preocupamos em conhecer aquele que nos salvou, sentimos o aumento do seu amor dentro das nossas vidas. Paulo fala exatamente isso. E peço isso, que a vossa caridade, o vosso amor, aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Então, devemos buscar realmente esse crescimento no conhecimento de Deus.
A terceira parte do nosso estudo, eu quero falar sobre o que antecede a alegria de Paulo no amor e na unidade. O que vem antes? Vamos voltar ao verso primeiro. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entreáveis afetos e compaixões, essa partícula "se", que se repete constantemente, descreve que a presença destas coisas é que faz com que o amor seja manifestado. Isso significa que o amor precisa ser exercitado. Paulo aqui descreve 4 coisas que estão antes de percebermos o verdadeiro amor. Antes de notarmos o amor, nós já vamos começar a mostrar estas coisas. E como é que isso acontece? Vamos lá, quais são estas coisas que vêm antes, como Paulo está aqui nos ensinando, se há alguma coisa? Bom, a primeira delas é se existir alguma exortação. A palavra aqui demonstra a chamada de Cristo, Cristo nos chama, nos exorta. E principalmente o fato de ele estar do nosso lado. A palavra grega paráclesis, que aponta para o parácleto, que é o Espírito Santo, que é o Consolador. Logo, se realmente Cristo nos exorta a caminhar conosco, a caminhar com ele, se ele realmente é o nosso advogado, nosso Consolador, devemos provar isso pelo nosso amor, pela unidade dentro da igreja. Um dos significados desta palavra, e eu acho que se encaixa no que Paulo está querendo dizer aqui, é aproximação, especialmente para ajudar alguém. Então, se há alguma exortação onde você realmente queira o crescimento da pessoa, não é apenas querer derrubar a pessoa. Exortar não é apenas derrubar através de palavras, não. Mas realmente querer o crescimento, o desenvolvimento da pessoa. Então, se existir alguma exortação, é a prova de que realmente estamos caminhando para o amor fraternal. A segunda coisa, se houver alguma consolação. Por isso que eu creio que lá atrás, Paráclesis tem mais a ideia de ajudar no sentido da palavra, que aqui vem agora a consolação. É outra palavra que significa um discurso persuasivo. O termo aqui transmite a ideia, mais uma vez, de estar ao lado. Em nossas igrejas tem faltado pessoas que possam realmente estar ao lado das outras pessoas. Isso caracteriza um triste fato. Os poucos que tentam não conseguem dar conta e a igreja acaba por não crescer, acaba por não se desenvolver, porque nós não multiplicamos o nosso conhecimento, porque nós não multiplicamos o nosso amor fraternal. Além disso, o termo pode significar incentivo de amor. Então, você tem olhado para quem está do seu lado? Quando nós voltarmos a nos congregar, você já parou para olhar para quem senta mais comumente do seu lado? Normalmente as pessoas sentam quase sempre no mesmo lugar. Você já parou para pensar? Já conversou? Já soube por que acontece na casa, na família? Pense nisso. Então, se houver alguma consolação de amor, estamos caminhando para o amor fraternal. Terceira coisa, se promovemos uma comunhão do Espírito. Aqui a ideia de comunhão, koinonia, fraternidade, associação, estar junto, querer ter um compromisso. A comunhão real só pode existir sendo do Espírito. Não podemos ficar por aí formando os nossos grupos próprios com base em nossas afinidades ou coisa parecida. Isso é panelinha, como alguns gostam de dizer. Claro que existem grupos por afinidade, eu não estou aqui dizendo isso. Claro que as pessoas têm afinidade, às vezes o próprio Jesus tinha mais afinidade com Pedro, João e Tiago. Não estou aqui dizendo que não exista afinidade. Agora, a afinidade não significa você deixar os outros de lado, você abandonar. Temos que procurar uma comunhão do Espírito, ou seja, um companheirismo livre dos nossos preconceitos, de nossa maneira de viver, da nossa classe social. Já falei sobre isso várias vezes. Paulo em Gálatas diz que não há mais servo, livre, homem, mulher. Eu não consigo entender igreja disso, igreja daquilo, igreja para negro, igreja para branco. Eu vivo falando isso. Quando eu falo isso, eu estou combatendo mesmo. Eu estou dizendo, olha, igreja não tem raça, igreja não tem cor, igreja tem salvos eleitos pelo sangue de Jesus. É isso que nós precisamos viver. Então, devemos promover essa comunhão, devemos querer esta comunhão. Isso sim faz uma igreja crescer. A quarta coisa que
que vem antes é se manifestamos entranháveis afetos e compaixões. Aqui, entranháveis afetos é porque os antigos acreditavam que a fonte desse sentimento, das paixões, eram os nossos órgãos internos, não apenas o coração, mas as nossas vísceras. Então o sentido usado aqui é o da participação ativa do crente com o fruto do Espírito. Então você ama, você tem mansidão. Isso ocorre porque Paulo usa uma palavra que era utilizada para transmitir emoção e sentimento. Assim como o termo coração, né, que muitas vezes aparece também na Bíblia e nós usamos hoje. Então Paulo está dizendo, olha, tem que haver esse sentimento. Um sentimento que me leve a este fruto do Espírito. Um sentimento que me leva realmente a amar o próximo e sentir por ele um verdadeiro amor fraternal. E o que nós podemos concluir de tudo isso? Será que eu tenho vivido verdadeiramente esse amor fraternal? Será que eu tenho buscado isso verdadeiramente em minha vida? Bom, a primeira coisa que eu tenho que aprender então diante de tudo isso é que eu tenho que exercitar o amor fraternal. Não adianta eu achar que isso vai acontecer comigo, eu tenho aquelas pessoas que eu não consigo ter um bom relacionamento, eu tenho que lutar. Temos que lutar e lutar muito. Precisamos exercitar o amor fraternal. Não apenas da boca para fora, mas exercitar a ponto até de fazer o que a gente não quer, fazer o que nós não queremos. Isso faz com que nós exercitemos o nosso amor fraternal. Outra coisa importante é que nosso amor não deve ser fruto de uma obrigação, mas de um compromisso com Deus. Eu assumo um compromisso com o Senhor, eu assumo um compromisso com a sua palavra, eu assumo um compromisso com o seu Espírito que habita dentro de mim. Então, pastor, mas não é a mesma coisa? Compromisso não é a mesma coisa que obrigação? Depende de quanto você ama a Deus. Depende de qual é o nível de sentimento que você tem por Deus. Quando eu não faço certas coisas, é por amor a Deus. É por amor àquele que me salvou, é por amor àquele que me redimiu. Terceira coisa, que o nosso amor fraternal tem como objetivo o crescimento do outro e não o nosso. Esse é um ponto que Paulo deixa muito claro. É importante nós querermos que os outros cresçam. É importante nós querermos que os outros se desenvolvam. Nada de ciúmes. Você é líder, você tem alguém que está fazendo uma coisa melhor do que você, passe a bola para ele. Eu não tenho dificuldade nenhuma de se um dos meus líderes começarem a se desenvolver, de quem sabe no dia que Deus me chamar para aposentadoria ou coisa parecida, ou mesmo para a glória, deixar aquela pessoa no meu lugar. Deixar aquela pessoa ali, de capacitá-la, de treiná-la. Não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum em outros se destacarem mais do que eu. Porque eu entendo que o reino é muito mais do que isso. Eu sou apenas uma partícula no meio dessa coisa maravilhosa que é o reino de Deus. Então o amor fraternal tem como objetivo o crescimento do outro e não o nosso. O crescimento da igreja e não o nosso. O grande problema dos dias de hoje é que as pessoas estão indo na igreja para receber alguma coisa, quando na realidade deveríamos ir para dar, e aí automaticamente vamos receber. Então temos que tomar muito cuidado com isso. E por fim, o amor fraternal expõe o maior testemunho dos cristãos, obviamente. Quando as pessoas olham para nós e veem realmente a transformação que Jesus fez, elas veem realmente o que Cristo fez em nossas vidas, com certeza, nós estaremos dando testemunho. Com certeza nós estaremos fazendo a diferença. E é isso. Esse foi mais um estudo. Eu espero que você possa se desenvolver, que você possa crescer e conhecer mais e mais desse amor fraternal e que você possa estar cada vez mais na presença de Deus. Procure responder para si mesmo: que tipo de amor eu tenho demonstrado na igreja? As características do amor fraternal têm estado presentes em minha vida? Têm estado presentes em minha igreja? Se não, por quê? Aonde eu posso ajudar? O que fazermos na igreja? O que nós podemos fazer na igreja para que isso se manifeste? Se realmente temos recebido tudo que precisamos de Cristo, por que não estamos amando uns aos outros? Pense nisso. Busque realmente que Deus possa estar nos ajudando a crescermos cada vez mais neste amor fraternal. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.